O Natal, o dia mais esperado do ano. Este é o dia em que as pessoas deixam as inimizades de lado para festejar e reunir a família, trocar presentes e guardar muitas lembranças. O mesmo é comemorado no dia 25 de dezembro. Porém, muitas pessoas enfeitam suas cidades e levam árvores para suas casas logo no início do mês. Em algumas cidades, é muito comum dedicarem um espaço para montar uma réplica do presépio onde teria nascido o nosso Salvador Jesus, já que, segundo a tradição e a crença, diz que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro e que o Natal seria uma festa em homenagem ao dia de seu nascimento. Teria Jesus nascido realmente no dia 25 de dezembro? De fato, Jesus realmente existiu, e sua presença foi tão importante no mundo que dividiu a contagem dos anos em duas partes, antes e depois de Cristo. E a maneira mais fácil de se encontrar a resposta para essa pergunta é na própria Escritura. O seu nascimento é relatado nos livros de Mateus e Lucas. Usaremos o livro de Lucas como base, pois ele traz a história com mais detalhes. O primeiro ponto que podemos observar é que assim que Jesus nasceu, um anjo foi até os pastores de ovelhas para anunciar que o Salvador da humanidade tinha nascido. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Lucas, capítulo 2, verso 8. Os pastores de ovelhas passavam a noite nos campos, e certamente as noites eram favoráveis para eles e para seus rebanhos, o que não coincide com a época de seu nascimento, segundo a tradição, pois em dezembro a estação do ano seria inverno no hemisfério norte e tornaria o pastoreio impossível. E assim como os pastores aqui do Brasil abrigam seus rebanhos para a chegada do inverno, acontecia o mesmo com os pastores de Israel, e eles abrigavam seus rebanhos por volta do mês de outubro, para protegê-los da chuva, do frio e da neve. Para você compreender, você precisa saber que existe uma divisão no centro do planeta, chamada de Equador. É uma divisão imaginária, não existe fisicamente. Ela tem como função dividir os polos, sul e norte. Assim, todos os continentes que estão abaixo do Equador são considerados do hemisfério sul, e os que estão acima são considerados do hemisfério norte. Obviamente que as estações do ano no hemisfério sul são diferentes das estações do ano no hemisfério norte. Por isso que em dezembro é verão aqui no Brasil e é inverno em Israel. E como os pastores de ovelha não levavam seus rebanhos para os campos após o mês de outubro, é de se imaginar que Jesus não poderia ter nascido depois de outubro. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Lucas, capítulo 2, verso 1 a 3. Naquela época, o Império Romano tinha total poder sobre Israel, e César Augusto era imperador de Roma. Por isso, ele decretou que todo homem se alistasse em sua cidade natal. Por isso, José teve que viajar até Belém levando Maria consigo. Este decreto, por sua vez, também seria falho se fosse executado no inverno, pois seria muito arriscado fazer qualquer tipo de viagem durante o inverno, devido à neve e ao frio intenso que poderia facilmente matar uma pessoa. Sem dúvida alguma, José não arriscaria a vida de Maria e seu filho apenas para alistar-se nas forças militares romanas. E segundo registros e historiadores, o alistamento militar romano ocorria após o fim da colheita, mais precisamente entre setembro e outubro. Portanto, tornaria impossível o nascimento de Jesus em dezembro. É impossível que ele tenha nascido no inverno. O mais provável é que ele tenha nascido no outono,
mas não é possível determinar o dia, pois não existe nenhuma menção ao dia de seu nascimento nas escrituras, e nem em qualquer outro livro ou registro apócrifo que exista. Certamente, só existe uma explicação do porquê é impossível de encontrar ou descobrir o exato dia em que Jesus nasceu. O Criador Yahweh não quis que soubéssemos o dia, pois este, sem dúvida, seria o dia mais importante do ano. E como não temos respeito por nada, ao invés de guardar esse dia em oração e devoção, nós iríamos apenas profanar sua imagem com festas e bebedeiras, assim como fazemos no Natal. Se o dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus, então o que é? Para compreendermos este fato, temos que voltar até os tempos de Noé, mais precisamente após o dilúvio. Após a saída da grande arca, Noé embebedou-se com vinho e acabou adormecendo. Então o cão, o seu filho mais novo, teria entrado em sua tenda e o visto nu. Zombou da nudez de seu pai diante de seus irmãos. E quando Noé acordou, ficou sabendo o que Cão tinha feito, e por isso o amaldiçoou e o expulsou de suas terras. Posteriormente, Cão teve 4 filhos, e um deles se chamava Cuxi. E Cuxi, por sua vez, teve 5 filhos. E em sua velhice casou-se com uma jovem chamada Semiramis, e gerou seu 6º filho, conhecido como Nimrod. Nimrod foi o primeiro grande conquistador da Terra, o primeiro homem a ter um grande poder perante os outros homens. Nimrod, no início, era um grande servo do Criador, e por isso o Criador o ajudou a se tornar um grande caçador. E devido a isso, ele se tornou famoso e admirado, fundando assim várias cidades, entre elas a mais famosa, conhecida como Babilônia. Devido ao grande poder que tinha sobre os homens, Nimrod abandonou sua fé no Criador e se auto-intitulou o Deus Sol, Rei dos céus e dono do mundo. Em seu reino, fora praticado tudo aquilo que era contrário às vontades do Criador, incentivando o povo a cometer todo tipo de iniquidade. Nimrod se tornou a personificação da rebeldia, e futuramente tomou sua própria mãe como esposa. Nimrod se casou com sua própria mãe, fazendo dela a deusa Lua e rainha do céu. Devido à perversão de Nimrod e seu desrespeito ao Criador, seu tio Sem e primogênito de Noé o matou e despedaçou seu corpo e o espalhou os pedaços por toda parte. Semiramis, sua mãe e esposa, com medo de perder o poder, inventou uma história. Ela disse ao seu povo que seu marido não havia morrido, ele havia apenas retornado ao seu lugar de origem, que era no Sol. Pouco tempo depois da morte de seu marido, ela engravidou misteriosamente, e como desculpa, ela disse ao povo que o espírito do Deus Sol tinha colocado um filho em seu ventre, e que ela esperava o Filho de Deus. Quando a criança veio ao mundo, Semiramis lhe deu o nome de Tammuz, e disse que aquele era o próprio Nimrod, que havia renascido em um corpo diferente, e por isso, Tammuz passou a ser conhecido como o Menino Deus. Então, este menino cresceu, e em um determinado dia, Tammuz saiu para caçar, assim como seu pai fazia, mas acabou morrendo e seu corpo ficou estirado sobre um tronco podre de uma árvore. Sua mãe, então, teve que contar ao povo mais uma história. Tammuz retornou para o Sol, junto de seu pai. Algumas pessoas passaram a desconfiar e abandonar a fé em Nimrod, Semiramis e Tammuz. Mas logo, sua fé se fortaleceu, pois naquele tronco podre nasceu um pinheiro, e Semiramis contou ao seu povo que o Deus Sol tinha feito crescer um pinheiro ali como prova de seu poder e renascimento. Então, no dia 25 de dezembro, o dia do nascimento de Tammuz, passou a ser comemorado na Babilônia, e como devoção ao Menino Deus, o povo levava um pinheiro para dentro de suas casas e os enfeitavam de diversas formas. Esta prática também era acompanhada de lamentações e agradecimentos diante do pinheiro, vindo por parte das sacerdotisas que serviam a Semiramis. Após as lamentações, ocorria uma troca de presentes. Esses ritos lembram em muitos aspectos o que conhecemos hoje como Natal, e o pinheiro, que simbolizava Tammuz,
hoje é conhecido como a árvore de Natal. Assim como a estrela acima da árvore representa o Sol, que é o próprio Nimrod, simbolizando seu poder perante tudo e todos, e ninguém está acima dele. Podemos ver uma breve referência a essas práticas no livro de Ezequiel, quando o Criador o levou em uma visão das abominações que o seu povo praticava. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Ezequiel, capítulo 8, verso 14. Ezequiel viu seus irmãos e irmãs adorando e chorando a morte do deus Tamuz, qual era representado pelo pinheiro. Certamente Ezequiel se entristeceu ao ver tais coisas acontecer próximas à casa do Criador. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda mais abominações maiores do que essas. Ezequiel, capítulo 8, verso 15. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo e com o rosto virados ao oriente. Adoravam o sol e virados para o oriente. Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Estes homens, que estavam dentro do templo, adoravam a Nimrod, qual se intitulava o próprio Sol. Na visão de Ezequiel, seu povo praticava os ritos da antiga Babilônia. Como o Natal chegou até os dias de hoje. No reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, chegava o fim da Babilônia, que foi tomado pelos exércitos de Ciro, rei da Pérsia. Embora fossem inimigos, os persas tomaram os deuses babilônios para si e os deram outros nomes. Nimrod então passou a ser conhecido como Mitra. E então, futuramente, o mesmo aconteceu com o Império Persa, que foi derrotado e tomado por Alexandre o Grande, rei da Grécia, somando os deuses persas aos deuses gregos. E o deus Mitra passou a ser chamado de Hélios. Então, muito tempo depois, um novo império surgiu, liderado por um homem chamado Constantino, e este era imperador de Roma. O Império Romano destruiu a Grécia e tomou todos os deuses gregos e fez deles deuses romanos. Então, depois disso, Hélios passou a se chamar Sol Invicto. Acompanhado da Saturnália, uma festa em homenagem ao deus Saturno, qual se iniciava no dia 17 de dezembro, onde ocorriam sacrifícios e trocas de presentes. E no último dia se comemorava o nascimento do Sol Invicto, conhecido como Natalis Solis Invictus, que traduzido para o português seria Aniversário do Sol Invicto. Muito tempo depois da morte de nosso Salvador Jesus, Roma fundou uma instituição religiosa com o intuito de trazer de volta as pessoas que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus. Esta instituição tinha por nome Igreja Católica. E para que houvesse uma união entre os povos, a Igreja Católica incorporou diversas comemorações de origem pagã aos seus calendários, as fantasiando como datas cristãs. E isso também aconteceu com a data de 25 de dezembro, transformando o aniversário do Sol Invicto no aniversário de Jesus. Vês isto, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem a eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Pelo que eu também os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão e nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel, capítulo 8, verso 17 a 18. O Natal, assim como as outras diversas comemorações que existem, são práticas que irritam o Criador, pois estas celebrações adoramos uns aos outros, adoramos deuses e imagens que nem sequer sabemos que existem. Praticamos ritos que nunca buscamos compreender a origem. E mesmo que você não tenha conhecimento da verdade, você será punido, pois você tem a oportunidade de buscá-la.
Então, o Criador mostrou a Ezequiel o que ele fará com todos aqueles que dizem o seguir, mas praticam tudo aquilo que o irrita e profana seu nome. Aí eu ouvi o Senhor dizer em alta voz: venha cá vocês, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles, estava um homem vestido uma roupa de linho e que carregava um material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. E o Criador gritou para o homem vestido com roupa de linho: vá por toda a cidade e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e que se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Eu ouvi o Criador dizer aos outros homens: vão atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixe escapar ninguém, não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças, mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Ezequiel, capítulo 9, verso 1 a 6. Não comemore o Natal. Ele não é e nunca foi o dia em que Jesus nasceu. Guarde os ensinamentos do Criador. Só assim você pode obter o sinal em sua testa. Verão o seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Apocalipse, capítulo 22, verso 4. Farei com que meu povo conheça o meu santo nome, e assim nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado, e então as nações ficarão sabendo que eu sou Yahuwah. Ezequiel, capítulo 39, verso 7. E então, o que achou do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Deixe seu like. Até a próxima.